A tua vida deve ser levada como se tu fosse uma espécie de agente duplo, duas caras, como se tu tivesse literalmente dois eus dentro de si. Esse é um ponto muito controverso, mas ao mesmo tempo muito importante, e eu vou abordar ele por 3 ângulos diferentes. Eu imagino que tu vai gostar muito desse vídeo. Deixa um ecopinito aqui, vamos conversar debaixo dessa chuva de verão, aqui falando da minha cidade natal, Rio Grande do Sul, parte norte. Vamos conversar. Quero que você se sinta bem à vontade, ouvindo o som da chuva, os sons do interior, e que se sinta aqui comigo nesta tardinha. Tempos atrás eu trouxe uma ideia aqui no canal que não foi muito bem aceita. As pessoas acharam um pouco estranho, mas outros gostaram muito. Uma ideia chamada alter ego. A necessidade de tu criar um alter ego para viver a tua vida de uma forma mais performática, não teatral, mas com mais performance mesmo. A criação de um alter ego, ou seja, a criação de uma nova identidade, é um processo até mesmo validado pela psicologia. Isso se chama o efeito Batman. É como se nós tivéssemos uma pessoa que ela é muito fraca para viver em sociedade, ela tem muitos problemas, talvez timidez, talvez ansiedade, e talvez o mundo cobre dela coisas que ela não é capaz de ter naturalmente, coisas que aquele eu dela, fraco, não consegue entregar naturalmente. Então, de certa forma, ela precisa criar um novo eu, mas não é um trabalho fácil criar um novo eu. Então, nesse ponto, ela acaba, às vezes, intencionalmente, mesmo sem saber, assumindo uma nova identidade, que ela consegue, mais ou menos, ativar e desativar para quando ela precisa. Essa nova identidade ela é moldada sob medida conforme as suas demandas, conforme as suas necessidades. E isso chama-se alter ego. Eu passei por esse processo quando eu era um cara tímido, lá com os meus 20 e poucos anos, com medo de se expor, com medo de falar, mostrar minha voz para as pessoas, né? O jeito que eu falava era esquisito, era diferente, mas ao mesmo tempo eu queria me expor na internet, eu queria fazer conteúdo, eu queria ganhar dinheiro com isso, para ser bem sincero. E eu tive que criar um novo eu. Então foi dessa forma que o Matheus criou o Copini. E aí o Copini, pelo menos por mim, passou a ser tratado como um alter ego. Por que Matheus e Copini não são a mesma coisa? Porque o Copini trouxe posturas que o Matheus não tinha e passou a incorporar isso. Com o tempo, eu me sinto que eu sou essas duas pessoas. Matheus é meu nome, Copini é meu sobrenome, meu nome completo é Matheus Copini. Então, eu sinto coesão e veracidade em ser essas duas pessoas. Apenas usei uma estratégia para criar forças, virtudes que eu não tinha naturalmente. Esse é o primeiro ponto, a primeira abordagem dessa aula, primeiro ângulo, a necessidade da criação de um alter ego, uma nova identidade. Entenda, isso aqui provavelmente é um dos primeiros vídeos do ano, então interpreta esse vídeo como uma criação de uma nova identidade, recriando um novo eu, com características, virtudes que você julga que merece ter, que precisa ter para alcançar os seus objetivos. Ao mesmo tempo em que neutraliza os defeitos que você tem, deixando eles no passado ou na tua velha personalidade. Não interprete isso como farsa, interprete como estratégia, vamos chamar assim. Mas não é só assim, não é só por esse ângulo que nós podemos ou devemos viver uma vida com uma personalidade dupla, sendo duas pessoas ao mesmo tempo, um ego e um alter ego. É no relacionamento também, é na vida doméstica, por assim dizer, a vida cotidiana. Um homem que tem um relacionamento, principalmente que tem uma família, vai se conectar muito com o que eu estou falando agora. O homem tem dentro de si um ímpeto de guerreiro, um ímpeto de querer ser guerreiro, de querer botar para fuder com tudo. Só que esse ímpeto agressivo, impositivo, ele só deve ser usado fora de casa. Enquanto que dentro de casa, tu simplesmente larga esse ímpeto e é uma pessoa mais doce e dócil. Dócil com quem? Sua mulher, seus filhos, sua família como um todo. E essa doçura, essa sutileza, ela jamais pode ser mostrada fora de casa. Ela tem que ser mostrada apenas dentro. Pensa comigo, é como se tu fosse um guerreiro medieval e que na época em que tu vive está sempre em guerra.
Para sair da tua casa, tu necessariamente precisa colocar a tua armadura, porque se tu não tiver armadura, com certeza um golpe vai te atingir e vai perfurar a tua carne. Então, necessariamente, tu tem que vestir a tua armadura. Escudo, espada e armadura. Só que essa armadura, ela é pesada, ela é de metal, ou seja, é difícil carregar, é insuportável carregá-la por muito tempo. Quando tu chega em casa, a primeira coisa que tu faz é tirar essa armadura e se sentir um cara mais leve, só que tirando a tua armadura, tu está mostrando vulnerabilidade. E a vulnerabilidade está sendo mostrada para a sua mulher e para os seus filhos. Ao mesmo tempo em que existe o impasse dos homens terem medo de demonstrarem fraqueza para suas mulheres quando eles são muito fracos. É sempre um impasse. É sempre um impasse. Mas tu entendeu a lógica, que como se dentro de casa a gente fosse um tipo de pessoa e fora de casa a gente fosse outro tipo de pessoa. A agressividade, a ambição, a dureza, a frieza, sociopatia é fora de casa. Enquanto dentro de casa, você é um amor de pessoa. É dessa forma que a tua vida fica equilibrada. E vai ficar desequilibrada se o teu tipo de pessoa que não tem com quem dividir as coisas, ou se o teu tipo de pessoa que não sai de casa para travar suas batalhas e não sente ambição para nada. Entende que são vários pontos a serem trabalhados? Essa aqui foi a segunda abordagem do argumento de sermos duas pessoas ao mesmo tempo. Terceira abordagem, eu te digo que existe um eu de fora e um eu de dentro. Pode ser que seja bem semelhante com as outras abordagens, eu estava pensando sobre isso esses dias. Justamente porque a minha vida, um relato pessoal, a minha vida ela começou a se tornar meio esquisita. O meu eu de fora estava vivendo mais do que o eu de dentro, e nesse ponto tem que ter um equilíbrio. O eu de fora, eu costumo dizer que esse eu é a casca, ou é o ego, é o alter ego, chame como tu quiser, cara. É aquele eu que tá na Matrix, que ele precisa viver e existir dentro da Matrix para trazer o sustento, né? Para viver o capitalismo do mundo. Quando esse eu ele é demais, acaba ficando esquisito, tu acaba se sentindo sem vida. E aí tu tá tirando um pouco da vivência do eu de dentro e colocando muita vivência no eu de fora. Aquela velha máxima de quando um homem ele se preocupa demais com os negócios, só se preocupa em trabalhar, trabalha demais, não tem tempo para a família, acaba virando um ser apático, e essa apatia, ela te corrói por dentro. Eu estava me tornando dessa forma, trabalhando muito focado. Quem já tomou algum aditivo para se sentir focado, um Venvance da vida, um Rivotril da vida para se sentir mais focado, sabe que o efeito colateral disso é uma apatia. O que tu não sabe é que muita concentração e muito foco sem nenhum aditivo, assim de maneira natural, também te deixa apático. E tu olha o mundo ao teu redor e ele parece literalmente cinza. Parece que ele não tem mais cor, parece que não tem mais vida e tu não sente vontade de fazer as pequenas coisas. Na verdade, não sente vontade de fazer nada, apenas um fogo para fazer o teu objetivo funcionar. Provavelmente isso acontece muito com empreendedores, tipo eu, que tem uma obsessão em fazer um negócio funcionar, está criando coisas grandes e acaba negligenciando as pequenas coisas da vida. Só que eu dou muito valor para as pequenas coisas da vida. É exatamente por isso que eu reconheço que estou negligenciando. O eu de fora é o eu que vive essa vida na Matrix buscando crescer, fazer dinheiro, trabalhar muito. O eu de dentro é o eu das pequenas coisas. O eu de dentro, ele está ligado muito a sentimento, ele está ligado a significado e a propósito. É um eu que te faz questionar, será que o que eu estou fazendo tem fundamento? Será que eu estou vivendo um dia de cada vez ou todos os meus dias têm um certo significado, eles não vão passar em branco? É um eu que se liga a pequenas coisas, é um eu que te faz questionar, eu estou no caminho certo? É um eu que te faz pensar, cara, meu filho está crescendo, eu estou passando tempo suficiente com ele para guardar essa lembrança que jamais vai voltar? Eu estou vivendo essas coisas, eu estou aproveitando? É o eu que me puxa aqui nesse lugar e me faz olhar, cara, tá tendo uma chuva de verão aqui que eu faço questão de gravar na chuva. A câmera não tá na chuva, não te preocupa. Eu faço questão de gravar na chuva porque ela é boa, é como se ela lavasse a alma a cada pingo. Enquanto que o eu de fora,
é performático. Ele pensa, deixa eu fazer tudo rápido aqui para render, deixa eu fazer várias coisas de uma vez só, deixa eu fazer rápido para conseguir fazer tudo. Ele pensa na performance, ele pensa na eficácia, ele pensa que o tempo não pode ser gasto em vão. E de certa forma os dois eus estão corretos. Mas ao mesmo tempo existe um embate entre eles. Tu tem que viver os dois, ou no mínimo saber que existem os dois e entender que em determinados momentos da tua vida tu tem que ser um ou tem que ser outro. Que construir coisas grandes define, exige que tu seja o eu de fora, o performático, o executor, o cara sem alma e sem coração que tá lá para fazer o que tem que ser feito, mas que vai morrer se continuar nisso por muito tempo, literalmente. É o cara que tem que fazer, quando construir, dá um passo para trás, coloca o cavalo na sombra e volta a aproveitar a vida. Ao mesmo tempo que tu tem que entender que se tu aproveita demais, tu acaba virando um hippie vagabundo e não constrói nada na vida. E tu fica por muitos e muitos anos dizendo para si mesmo que está aproveitando, que está de boa, que está tranquilo, até o momento que uma necessidade financeira bate na sua porta. A água bate na bunda e tu se sente desesperado. E aí tu é forçado a viver o outro eu e fica alternando entre esses dois. A vida é assim. Principalmente a vida masculina é assim. Não tem muito para onde fugir. Eu só queria trazer à tona esses paradoxos de ser dois eus ao mesmo tempo. No primeiro ponto tem um ego e um alter ego. Aliás, um eu e um alter ego. Um eu fraco e um alter ego forte. No segundo ponto, tu ter uma pessoa, ser uma pessoa dentro de casa e outra pessoa fora de casa. E no terceiro ponto, tu ser um cara que tem um eu de dentro e um eu de fora. O eu de dentro é o espiritualizado, cheio de propósito, aquele que se conecta com Deus, ou seja lá qual for a tua forma de se espiritualizar. O eu de fora se desconecta de tudo, ele se desliga de tudo e só faz o que tem que ser feito. Tem que ter os dois. E eu espero que esse conteúdo tenha sido aqui, no mínimo, um pouco prazeroso de ser ouvido nessa chuva. Eu não vou pedir para tu fazer nada no final desse vídeo. Se quiser deixar um Ecopine, deixa. Não tem nenhum link para clicar hoje, tá? É só para refletir comigo mesmo. Eu só peço que tu me acompanhe nos próximos vídeos. Não garanto voltar a postar vídeos diariamente, mas o objetivo é esse. O objetivo é esse. Deixa o Ecopine aqui.